Olá, pessoal! Então, sejam bem-vindos a essa nova aula, né? Hoje, dentro do estágio na EJA, mas a gente vai tratar sobre o processo de alfabetização, propriamente dito. Já peço que quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e dá um likezinho, né? Curte aí o vídeo, curte aí a aula, né? Então ajuda aí na minha aula. Valeu! Mas voltando ao que nós iríamos tratar hoje, nós vamos falar sobre o sistema de escrita alfabética com base nas concepções construtivistas de ensino e aprendizagem e socio-interacionistas de linguagem, tá? Então, o que é que eu pretendo aqui com vocês? Eu pretendo que vocês compreendam como acontece esse processo de ensino, de alfabetização, mas dentro de uma concepção construtivista, tá? Socio-interacionista de linguagem, tá? Porque eu poderia aqui começar a falar sobre outras concepções, porque a língua portuguesa, ela pode ser ensinada e ela pode ser desenvolvida, assim como qualquer outro componente curricular, qualquer outro conteúdo, assunto que eu vou tratar, eu posso utilizar de várias formas para isso, de outras concepções para isso. Mas aqui hoje eu vou explicar para vocês que nós vamos estudar, né? As que nós vamos estudar é a concepção construtivista de como ensinar e aprender e socio-interacionistas dessas linguagens, certo? Aí o que é que acontece? O que é que a gente precisa compreender a partir disso? Nessa concepção socio-interacionista e construtivista, o professor e o aluno, eles são ativos no processo. Então, não é aquela ideia de que o professor é o único ativo, que o professor apenas passa o conteúdo e o aluno automaticamente aprende, né? Não é essa a ideia. A concepção dentro de um construtivista, ela vai colocar o professor e o aluno como ativos no processo, né? Eles estão ali interagindo, buscando compreender esses conceitos e esses fenômenos do processo de aprendizagem, né? O professor ali instigando, questionando esse aluno, o aluno pensando a respeito desses questionamentos, formulando respostas, né? E construindo esses conceitos de aprendizagem, né? Construindo essas etapas necessárias para construindo esse conhecimento, né? Essas etapas necessárias para a apropriação desse conhecimento. Aí o que é que acontece? No que se fala do sistema de escrita alfabética, a gente sabe que ele é um fenômeno cultural, né? Que lá antes dos homens das cavernas, até então, antes não existia a escrita, que ela foi sendo construída culturalmente e que a gente sabe que dentro dessa própria cultura, às vezes acontece de ter reformulações, né, na ortografia, por exemplo. É um sistema cultural. Se é um sistema cultural que foi construído culturalmente, ele não é uma questão apenas de memorização, né? Ele é um desenvolvimento bastante assim complexo, né? E o professor, ele é um mediador nesse processo, e ele precisa propor situações didáticas que favoreçam para que esse aluno ele vá construindo esse processo de alfabetização, de se apropriar, né, eficazmente desse sistema de escrita, né? Ele precisa
propor situações que façam com que isso aconteça. E isso aí não acontece apenas memorizando, né? Num processo apenas de memorização da escrita de sílabas, de letras e assim por diante. Não basta apenas que o aluno saia ali memorizando isso, né? Ele precisa ir construindo conceitos dentro dessa concepção construtivista, né? Ele precisa ir passando por etapas dentro dessa concepção. Então o professor ele precisa ali se planejar, né? Precisa se organizar, apresentar situações diversificadas, adequadas a esse processo de conhecimento. Né? Não é chegar lá e levar qualquer atividade que eu entendo que seja de alfabetização, né? Que eu entendo que faz parte, que ali é simples, né? Porque é simples, é porque é de alfabetização. Não, essas atividades elas precisam estar adequadas ao nível, à fase em que esse aluno está necessitando, a fase em que ele está, ao momento em que ele está, nesse processo de apropriação da língua escrita. Quais são as ações didáticas, né? Quais são as atividades planejadas, adequadas para aquela fase, né, em que o aluno se encontra dentro desse processo. Que vocês vão precisar conhecer que processo é esse. Ou seja, é preciso haver intervenções, né, que favoreçam, que proporcionem, né, que esse aluno ele reflita sobre esse processo, sobre os questionamentos que são colocados para ele, né, de forma eficaz. Por isso, às vezes, as perguntas elas são muito mais significativas do que mesmo ficar dando respostas para eles. Porque você, a partir do momento que você vai formulando questões para eles, adequadas a esse processo que ele vai tendo, a forma como ele vai elaborar as respostas para essas perguntas é que vão te dizer exatamente em que momento, em que fase ele está e qual vai ser a sua intervenção, como vai ser a sua intervenção diante desse processo, né? Dessa construção. Então, é preciso a gente refletir sobre como se organiza o sistema da língua escrita, né? Os modos de se apropriar, do aluno se apropriar desse conhecimento, né? Então, dentro de uma concepção construtivista, os professores, o professor precisa ter conhecimento de 2 elementos necessários para ele trabalhar esse processo de alfabetização dentro dessa concepção construtivista e socio-interacionista, certo? Esses 2 elementos nós não vamos tratar, nos aprofundarmos nele nessa aula, porque a gente, para início, nós vamos discutir essas questões gerais, né? Essa reflexão, essa compreensão que vocês precisam ter inicialmente, e depois a gente vai se aprofundando um pouco mais nesses elementos, certo? E no processo, qual é esse processo, né, da língua escrita? Quais são essas fases que esses alunos passam? Isso aí vai ficar para uma próxima aula. Aí eu vou apresentar para vocês quais são esses próximos passos que vocês já devem conhecer, se não profundamente, mas já terem ouvido falar, que é tratando-se da psicogênese da língua escrita. Aí o que é que acontece? Quais são esses 2 elementos que é preciso ter compreensão, né? Que o professor precisa ter compreensão, aprender, né? Saber da necessidade desses 2, para ele ir sabendo diagnosticar e trabalhar com esse aluno. Né? Ele precisa entender, né? Precisa compreender as propriedades que compõem o sistema da língua escrita. Né? A língua escrita, ela, por exemplo,
esse aluno, ele precisa ir compreendendo que a escrita não é feita com símbolos, que ele não pode representar a escrita com desenho, que ela tem um símbolo, na verdade, um símbolo fixo, que eles apenas variam na questão do maiúscula, minúscula, na forma, né? No maiúscula, minúscula, maiúscula de imprensa, maiúscula cursiva, minúscula cursiva e assim vai. Que elas, cada pedacinho de uma palavra tem sons, que essas letras, esses pedacinhos que formam a palavra, que no caso são as sílabas, eles têm sons, né? Então, são alguns conceitos que precisam, entre outros, que a gente vai se aprofundar mais numa próxima aula, exatamente quais são esses conceitos, né? Essas propriedades ali que compõem esse sistema da língua escrita, que a criança precisa ir compreendendo cada processo dele, mesmo que ela não vai te dizendo assim, respostas prontas, mas ela vai te mostrando isso no desenvolvimento dela, nas formulações, nas respostas que ela vai te dando. Você vai compreendendo em qual dessas etapas, em qual processo ela está, em que momento ela está, né? E o outro elemento é justamente o outro elemento é que o professor ele precisa saber, ele precisa ter conhecimento bem aprimorado, né, nesse processo de avaliação desse sistema. Porque se ele não tiver esse conhecimento sobre esse processo de avaliação, né, de saber exatamente como avaliar, como diagnosticar, ele não vai saber como intervir, né? Ele não vai entender qual as atividades, que ações são mais adequadas para aquela fase em que o aluno está, né? Então, ele precisa ter compreensão desse processo evolutivo, né? Do sistema da língua escrita, né? Então, primeiro elemento, ele precisa saber as propriedades que compõem esse sistema, né? E é importante que vocês façam registros, por favor. Façam registros para as próximas aulas. Vocês saberem de onde vocês pararam, né? Não perder a ideia, né? E se esquecer, voltar lá para o que você registrou, para você não perder o fio da meada, como diz, né? Então, faça registros diante do que eu for abordando aqui, que você for compreendendo. Não esqueça de fazer registro, porque para as próximas aulas eles serão essenciais. Então, pegue seu caderninho e já comece a anotar algumas coisas aí, porque na próxima aula você já vai dando continuidade a esses mesmos registros, certo? Aí, o que lembrando, primeiro elemento quais são essas propriedades, né, do sistema da língua escrita, né, que compõe o sistema da língua escrita, que eu já fui citando algumas aqui, numa próxima aula eu vou me aprofundar mais nelas, mas ele precisa compreender que eu não posso representar a escrita por meio de um desenho, que a língua escrita é por meio de letras, que elas têm assim um sistema fixo, né, um símbolo fixo, que eles apenas variam um pouco no formato, o que a gente já vem falando sobre os tipos de letras, que elas têm sons que eu não posso representar de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Que cada pedacinho daquele tem um som, e cada som daquele vai formular essa palavra, entre outras que tem acentos e assim por diante, né? Então, ele precisa se apropriar dessas propriedades, né? E o outro elemento, ele precisa compreender a evolução desse processo, né? O professor precisa compreender e aprender qual é a evolução desse processo. Mas que evolução é essa, Kátia? Vocês, como eu já vinha falando com vocês, é aquilo que a gente chama do processo da língua escrita,
a psicogênese da língua escrita, né? A gente tem as fases do rabisco, temos o pré-silábico, o silábico quantitativo, o silábico qualitativo, silábico alfabético e o alfabético, né? Então, em outras aulas eu vou me aprofundar em cada um deles. Mas a gente precisa ter essa noção da necessidade e da compreensão que o professor precisa ter para se trabalhar numa alfabetização, seja ela de criança ou de jovens e adultos, porque até mesmo os adultos, eles passam por todos esses processos para a construção dessa língua escrita, certo? Então, não basta apenas memorizar códigos, né? Como eu falei, é preciso, não existem sílabas, eles precisam se apropriar que essa língua não acontece de forma solta, né? Como eu venho dizendo isso para vocês, que elas têm etapas, né? Que eles precisam formular questões, que a gente precisa formular questões. E essas questões que a gente vai precisando formular para eles, elas vão nos dizendo exatamente em qual fase ele está. Por exemplo, eu posso, diante de dois questionamentos, são essenciais para mim saber exatamente, a partir das respostas, da formulação que o aluno vai tendo dessas respostas, é que eu vou entendendo em que fase ele está. A primeira pergunta é: o que para eles a escrita representa? Então, conforme eu vou trabalhando nas minhas situações didáticas, nas atividades que eu faço, nas ações que eu elaboro, eu vou conseguindo, o aluno vai ali me respondendo, né? E nos questionamentos que eu faço, por isso que é tão importante a questão do questionar, porque o aluno vai ali representando, formulando essas respostas para a gente. Por exemplo, quando se faz a pergunta aqui, o que para eles a escrita representa, então ele vai me respondendo. Por exemplo, se ao pedir que ele escreva ali a palavra boi e ele fizer um desenho do boi, eu vou entender que esse aluno ainda não se apropriou dos primeiros elementos, das primeiras propriedades desse processo. Que é entender que as letras, que as palavras, elas são feitas através de letras e não através de desenhos, né? Que tem símbolos fixos, né? Ele ainda não entendeu isso. Se ele já entendeu, por exemplo, se o aluno já faz ali uma representação de letras, mesmo que essas letras não correspondam aos sons da palavra, das letras da palavra boi, mas eu já entendo que esse aluno se apropriou, que as palavras, elas são feitas por meio de letras, e essas letras são fixas. Ele só não aprendeu ainda os sons que elas dão, que a junção dessas letras, né, elas podem formular sons, que eu não posso juntar qualquer letra para me dar um som, que eu preciso de uma consoante, de uma vogal, de uma consoante, consoante, vogal, de uma vogal, de uma consoante, vogal e vogal, e assim por diante, que a gente vai trabalhar um pouco mais isso depois, que ele precisa para formar um som, né? Então, conforme a resposta que esse aluno vai te dando ali, você vai compreendendo qual é a parte, a propriedade em que ele está, em qual delas ele está, em qual fase ele está ali, né? Quando segundo questionamento, né, que eu vou tendo diante desse processo, como a escrita cria essas representações, né? Como é que eu faço essas representações através da escrita? Como é que eu faço toda a construção ali, né? Que as palavras, elas têm esse som, né? Que eu não, como eu vinha dizendo, que eu não escrevo de qualquer jeito, né? Que elas me representam a coisas, objetos, falas, frases,
né? Que elas querem me representar, que não é qualquer coisa que está ali. Que essa escrita, ela está representando muitas vezes um sentimento, uma fala, uma instrução que alguém está ali, né? Os nomes de alguma coisa. Ela não é qualquer coisa, não é qualquer rabisco. Ela tem representações, mas que representações são essas? Ele já está começando a se apropriar disso, ele já consegue diagnosticar, consegue ler palavrinhas ali, ele já consegue ali reconhecer sílabas simples, né? Ele já consegue se apropriar dessas representações. Qual a resposta que ele está me dando diante disso, né? Então, eu preciso, durante esse processo, ir percebendo isso, para mim saber intervir. Então, quando essa criança ela está ainda na fase ali de achar que os objetos eles são representados através de desenhos, ou que, por exemplo, as palavras elas não podem ser representadas, elas têm relação com o objeto. Por exemplo, que a palavra boi ela precisa ser grande, porque um boi é grande. Que a palavra formiga ela precisa ser pequena, porque formiga é pequena. Então, isso aí é o que se chama de realismo nominal, né? E quando a criança está nessa fase, alguns estudiosos dizem que ela está na fase do realismo nominal, porque ela ainda não conseguiu associar aquelas propriedades de que eu vinha falando para vocês. Elas ainda estão nesse realismo nominal, nessa ideia de que a palavra ela representa a imagem daquele objeto, ela representa o objeto e não sons das letras, né? Então, por exemplo, quando uma criança diz aqui, quando você perguntar qual o seu nome, ela vai lá e responde para você. Mas se você disser assim, você não poderia ser chamado por outro nome? Por exemplo, seu nome, você não poderia ser chamado do nome do seu irmão? E aí ela não vai entender, e ela vai achar que não, que ela só é dela, só pode ser dela. Ou se você perguntar, qual é a maior palavra? É boi ou formiga, como eu vinha dizendo para vocês. E ela disser que é boi, e você questioná-la, e por isso os questionamentos são mais importantes do que dar respostas. Que é boi. Aí ela vai dizer, e se você questioná-la, por quê? E ela te dizer, porque o boi é grande e a formiga é pequena. Então, isso está te dando, te fazendo entender que essa criança ainda não se apropriou daquilo que eu vinha dizendo para vocês, que é exatamente compreender que as letras, que as sílabas, elas têm sons. Né? Quando a criança, às vezes, ela até entende que se escreve com letras, mas ela acha que, por exemplo, por o boi ser grande, ela vai ter que escrever muitas letras lá que ela conhece, que ela já aprendeu as letras, porque o boi é grande. Então, ela acha que a palavra boi está associada ao tamanho do boi, ao objeto, ao animal, neste caso, e não aos sons, né? Quando, por exemplo, se a gente questionasse, pedisse, por exemplo, me diga uma palavra parecida com a palavra bola, e ela fosse ali associar um objeto redondo, e fosse procurar algum objeto que fosse ali redondo, parecido com uma bola, e não exatamente aos sons da bola, aos sons da palavra que compõe a bola, né? O bó, por exemplo, né? Porque a pergunta que é parecida com a palavra bola. Só que quando essa criança ela não consegue associar ainda essa palavra, né? Então ela vai te remeter que você vai precisar trabalhar em cima disso, né? Trabalhar que as palavras elas têm sons,
que elas são divididas em pedacinhos, em sílabas, que essas sílabas elas têm sons, né? Que esses mesmos sons se encontram em outras palavras, né? Que são escritas da mesma, com aqueles mesmos sons. E aí a gente vai trabalhando atividades e situações que estão de acordo ali com aquilo que a gente detectou da criança, com aquilo que a gente percebeu que é a necessidade dela. Por exemplo, se eu disser que tipo de som emitiria um gato se ele fosse, o nome dele fosse cachorro. A criança que não consegue se apropriar desse conceito da escrita, que ainda não se apropriou, está nesse processo, né, ela vai achar que vai latir. Ou ela pode te dar uma resposta, porque a ideia é que ela te formule respostas, e essa formulação dessas respostas é que vão te fazer compreender o processo dela, em que processo ela está. Então, ela poderia te dizer que iria latir, por exemplo, digamos, porque ela acha que o gato não seria gato, seria um cachorro, porque ela não consegue associar que o mesmo nome que eu dei para um gato, para aquele animal se chamar de gato, eu poderia ter dado o nome para ele de cachorro, e ele continuaria miando do mesmo jeito, porque é o nome que foi dado, né? E assim por diante, né? De quantas letras se tem, né? Dessa consciência, desse realismo nominal lógico, né? Qual é a maior palavra, né? Se é formiga, como eu disse, ou se sei lá, boi, como eu disse, né? Qual é a maior? Ela vai achar, talvez pelo tamanho do boi seja maior, né? Então, isso é o que se chama de realismo nominal, certo? Entenderam? Aí, para vocês entenderem, eu vou contar aqui uma situação de um aluno da EJA, para a gente finalizar. Espero que vocês, pelo menos, tenham compreendido esse processo, essas duas necessidades que o professor precisa ter de compreensão. E nós vamos, numa próxima aula, nos apropriar de quais são essas propriedades do sistema da escrita e esse processo de construção dessa escrita que a criança passa, certo? E você precisa se aprofundar para você saber avaliá-lo, porque ele é complexo e ele necessita de uma apropriação, de um conhecimento que o professor ele reflita diante desse processo. Vamos ao cinema assistir Lisbela e o Prisioneiro. No dia seguinte, a aula foi sobre o filme. Então perguntei, qual a cena que mais lhe chamou a atenção? Isso a professora, né? E Bosco, que era o aluno, respondeu, foi a cena do boi, professora. Aquela quando o mané, gostoso, pega o boi pelo chifre e derruba no chão. Pedi para que eles escrevessem palavras mais significativas que apareceram no filme. Bosco disse, quero escrever a palavra boi. Como se escreve? Eu respondi isso à professora. Bó-i. Como é bó? Disse Bosco. Eu respondi, bó de Bosco. I. Bó-i. Bó de Bosco e o i. Ele escreveu. Ao terminar, levantou a cabeça, me olhou e perguntou, já terminou? Ele voltou a olhar a palavra e olhou novamente em minha direção, dizendo, não, professora, boi se escreve só com 3 letrinhas? Afirmei que sim. Boi se escreve só com 3 letras. Ele diz, professora, estou bestinha. Boi só com 3 letras? Um bicho daquele tamanho? Oh, professora, não vou me esquecer nunca mais de escrever essa palavra.
Então, vejam só. Mesmo na educação de jovens e adultos, esse processo acontece tanto com crianças quanto com adultos. Então, vejam como é interessante a intervenção da professora, que não apenas foi lá dizer como é, mas os questionamentos que ela foi fazendo diante dele e como ele foi formulando essas respostas, porque ele já sabia escrever o nome dele, ela aprendeu a desenhar o nome dele, né? E ele sabia das letras, reconhecia as letras, né? Mas não sabia escrever palavras. Mas ele associou ali ao Bó do nome dele, Bode Bosco, né? E apenas o I. Então, a admiração dele de entender que um bicho daquele tamanho se escrevia apenas com 3 letras, porque ele ainda estava no processo do realismo nominal. Certo? Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Na próxima aula eu vou me aprofundar um pouco mais. Mas é muito importante que você tenha feito registros. Por favor, volte no que você faltou compreender um pouco mais, que ainda não passou despercebido para você. Então, volta lá, mas registra algumas coisas que vão ser importantes para a sua compreensão também desse processo, né? Então, até a próxima aula, a gente registra mais. Vão lá na plataforma e façam um comentário a respeito de tudo que eu falei aqui e da aprendizagem de vocês. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.